Olá! Agora vamos falar um pouco sobre a história das metodologias para o estudo do comportamento humano. Inicialmente, vamos começar no período de 444 anos antes de Cristo, com Empédocles, filósofo grego. Ele se baseou em 4 elementos ambientais externos para definir os comportamentos, o que ele chamou de 4 raízes: o fogo, a terra, a água e o ar. O também filósofo grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, baseou sua teoria em 4 estilos comportamentais: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Quando observamos a teoria humoral atribuída ao filósofo e médico grego Cláudio Galeno, vemos que ele atribuiu o equilíbrio da saúde humana a 4 fluidos corporais: a bile amarela, o sangue, o fleuma e a bile negra. Em estudos mais recentes, em 1921, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, dividiu seus estudos em 2 eixos: o da introversão, passivo, e o da extroversão, ativo, e em 4 subdivisões: pensando, sentindo, percebendo e intuindo. Baseado em todos esses estudos, o psicólogo teórico, inventor, escritor e roteirista de quadrinhos norte-americano William Moulton Marston publicou o livro Emoções de Pessoas Normais, o princípio da metodologia DISC. Veremos agora como isso funcionou. Jung ele atribuiu as pessoas, os comportamentos das pessoas, em 2 grupos básicos, como a gente viu, introversão e extroversão. Então ele dividiu em 2 grupos, passou um eixo aqui e tem as pessoas que são extrovertidas e ativas e as pessoas que são introvertidas e passivas. O que fez Marston? Ele criou mais um eixo. Ele passou a trabalhar pessoas que estavam ligadas a outras pessoas, queriam chegar aos resultados através das relações, e pessoas mais racionais, que queriam chegar aos resultados através das tarefas em si. Então ele criou mais um eixo, ele dividiu esse estudo do Jung ao meio. Ele criou um eixo central, onde ele colocava também as tarefas de um lado e as pessoas do outro. Com isso, ele deixou de ter apenas 2 quadrantes e passou a ter 4 quadrantes. O quadrante da dominância, que em inglês é dominance, o quadrante da influência, que em inglês é influence, o quadrante da estabilidade, do estável, que em inglês é steadiness, e o quadrante da conformidade, que em inglês é compliance. Então, estas eram as letras que criaram o DISC, em inglês. Em português seria uma outra sigla, mas a gente usa essa porque é mais famosa, vem sendo usada já há muitos anos. O curioso sobre o William Marston: ele foi uma pessoa muito ligada a outras coisas, não só ao estudo dos comportamentos. Ele foi considerado o criador do teste de pressão arterial sistólica em 1922, que serviu de base para o componente principal do polígrafo, o detetor de mentiras. Ele também foi o criador da primeira super-heroína, a Mulher Maravilha, em 1941. Curiosamente, uma das suas armas principais era o laço da verdade, que obrigava as pessoas a falarem somente a verdade. Percebam que ele fez o estudo dos comportamentos, ele fez o estudo de um equipamento para detecção de mentira, e na ficção ele também criou uma personagem que tinha um laço da verdade. Coisas muito relacionadas. Agora, não podemos atribuir a William Marston a primeira avaliação de comportamentos, mas sim a metodologia DISC. A primeira avaliação de comportamentos foi criada pelo psicólogo norte-americano Walter Clark, 22 anos depois, em 1950. Walter criou um questionário com perguntas que tinham sempre 4 respostas a serem escolhidas, que correlacionavam justamente aos 4 quadrantes da metodologia DISC. Com o resultado, ele somou os valores máximos dessas opções e respostas e criou o perfil adaptado. Então ele atribuiu aos valores mínimos esses pontos e chegou ao estilo natural. Por fim, calculou a média entre os 2 tipos de pontuação e criou o terceiro gráfico, que chamou de estilo comum. Então ele sempre trabalhava com máximos e mínimos e médias das 4 respostas que foram utilizadas em cada uma das questões. Foi assim que ele criou a primeira avaliação DISC, que tinha uma certa precisão, uma certa capacidade de medir as coisas com acuracidade para o período 1950.
Contudo, se a gente for olhar esses cálculos, a gente percebeu, as empresas ou os estudiosos que foram analisar esses cálculos em mais detalhes, é que eles não eram precisos. Por que eles não eram precisos? Se eu atribuir a um valor 8 aqui para a dominância no primeiro gráfico, e depois no segundo gráfico eu atribuir um valor 2, ou seja, o resultado que eu encontrei no primeiro foi 8, e no segundo 2, se eu calcular a média eu vou ter 5, que é completamente diferente dos dois anteriores. Se eu fizer o mesmo exemplo aqui, o mesmo tipo de exercício na conformidade, eu tiver 1,5 e depois eu tiver no outro gráfico 7,5, quando eu calcular a média eu vou ter 4,5. Ou seja, eu percebo uma grande variação de amplitude entre eles, que não é justificada nos comportamentos, na vida real. É apenas um cálculo matemático que não expressa direito o sentimento, a realidade, as preferências comportamentais daquele indivíduo. Então ele se mostrou impreciso. As matemáticas procuraram parar de trabalhar com esse gráfico ao longo dos anos, as mais precisas, né? Outra característica interessante é que se eu tivesse um gráfico 1 e 2 semelhante, o 3 seria desnecessário, porque todos seriam iguais. Então as pequenas variações que eu teria daqui para cá, quando eu calculasse a média, também seriam refletidas aqui. Então eu não teria necessidade de um terceiro gráfico ou como medir variações em medições mais similares, mais próximas. Então ele também se tornava desnecessário. Isso reforçou o conceito para se trabalhar com avaliações sem esse terceiro gráfico. Essas novas avaliações, que usam matemáticas e softwares mais precisos, elas passaram a utilizar a ponderação de todos os resultados. Não só os máximos, os mínimos e as médias, mas a cada posição que fosse colocada a resposta e a correlação entre as respostas. Então as questões foram mais precisas, tinham mais metodologia para interagir uma questão com a outra e também a cada nível de resposta que a pessoa colocaria nela. E permitiu que se medisse muito mais coisas além de simplesmente a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Outra coisa que foi necessária foi criar um segundo gráfico, porque havia necessidade de trabalhar o perfil natural, onde a pessoa responderia um questionário pensando que estaria num ambiente de baixo estresse, de pouca adaptabilidade, mais relaxada, que seria o ambiente natural, e respondendo um outro questionário pensando no ambiente onde ela sentia a necessidade de se adaptar, seja o trabalho, seja o clube, seja a escola, mas o outro ambiente. Assim nós teríamos duas medições completamente diferentes quando a pessoa estaria respondendo e teríamos a certeza de que uma variação entre uma e outra seria real e mais precisa.